Solicito a sua secretária para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Boa noite a todos. Gilberto Neves e Silva, presente. Jairo Ronaldo Correia, presente. João Batista Mendes de Medeiros, presente. João Fernandes Floriano, presente. Leandro Francisco, presente. Margarete da Silva Martins, presente. Raquel Cardoso dos Santos, presente. Rinaldo Rodrigues, presente. Rosilene Faísca da Silva, presente. Presidente, todos os nobres colegas se encontram esta noite nesta casa. Solicito ao senhor secretário que efetue a leitura da ata da 15ª sessão ordinária realizada no dia 5 de 4 de 2023. Aos 25 dias do mês de abril de 2023, com início às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro 4037, nesse município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário, sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva e secretariado pelo primeiro secretário, vereador Rinaldo Rodrigues. Foi solicitado ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, João Batista Mendes de Medeiros, João Fernandes Floriano, Leandro Francisco, Margarete da Silva Martins, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das atas da 14ª sessão ordinária e da 5ª sessão extraordinária. Após a leitura, as atas foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas por todos. Posteriormente, foi realizada a leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. O vereador João Fernandes Floriano apresentou as seguintes proposições: requerimento número 38 de 2023, realizar a divulgação da biblioteca virtual ao portal do domínio público, vinculado ao governo federal e que possui unidades de lei digitalizadas e gratuitas nos canais oficiais do município. Requerimento número 39 de 2023, realizar a inserção de ações de empreendedorismo nas escolas públicas municipais, buscando ajudar os estudantes a formarem futuras competências e atividades empreendedoras. Requerimento número 41 de 2023, providenciar com urgência o espaço para atendimento de saúde na UBS no Caminho 37. Requerimento 43 de 2023, implementar um aplicativo fiscal em que seja possível ao cidadão relatar demandas e acompanhar os protocolos de solicitação. Requerimento número 45 de 2023, fornecimento gratuito de medicamentos do original digital base de canabidiol e associação com outras substâncias canabinoides, incluindo THC, em caráter de excepcionalidade. Indicação número 14 de 2023, solicitando a manutenção da iluminação pública na rua Martinho Viana Mendes, rua que dá acesso ao Morro da Antena, em Laranjeiras do Mirante, e manutenção do posteamento. O vereador Leandro Francisco apresentou o requerimento número 46 de 2023, solicitando que as lajotas retiradas da rodovia C437 sejam colocadas na rua Nery José dos Santos, no bairro Ponta das Laranjeiras. A vereadora Margarete da Silva Martins apresentou indicação no número 13 de 2023, solicitando que seja realizado um levantamento e providenciar a colocação de placas indicativas com as respectivas denominações de ruas que ainda não possuem a sua identificação. Posteriormente, foi realizada a primeira votação do projeto de lei ordinário número 7 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que concede a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Pescaria Brava e da outras providências, sendo aprovado por todos. Em seguida, foi realizada a segunda votação do projeto de lei ordinário número 9 de 2023,
prestam serviço à Justiça Eleitoral, jurados que atuarem no Tribunal do Júri, no âmbito do município de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina, e adota outras providências, sendo aprovado por todos. E não havendo mais matérias para discussão da deliberação, sob a proteção de Deus, a presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a sessão ordinária para o dia 2 de maio de 2023, às 19 horas. Presidente, esta é a ata da 15ª sessão ordinária. Coloco em discussão e votação a ata da 15ª sessão ordinária. Em discussão e em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Solicito o primeiro secretário que realize a leitura das proposições e projetos de lei constante da ordem do dia. Requerimento número 47 de 2023. A vereadora Margarete da Silva Martins, da bancada do PP, que abaixo escreve na Câmara Regimental, depois de ouvir o plenário ser aprovado, requer seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Divaldo Oliveira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Considerando o asfaltamento que vem sendo realizado na rodovia C437, por intermédio do Estado de Santa Catarina, e considerando as lajotas retiradas da referida rodovia, solicito que seja realizado estudo para que sejam as mesmas colocadas na rua Augusto João Venâncio, bairro Barreiros, e na rua Luiz Henrique da Silveira, bairro KM 37, sala das sessões 2 de maio de 2023, Margarete da Silva Martins, vereadora do PP. Requerimento número 48 de 2023. A vereadora Margarete da Silva Martins, em atendimento à solicitação dos moradores, vem requerer ao setor de obras do município a manutenção e melhoria das seguintes ruas: Rua do José Paulo, bairro Santiago, Rua ao lado da Igreja Católica de Santiago, Rua José Manuel Nascimento, atrás do Rodrigo, bairro KM 37, Rua Conceição de Souza Américo, bairro Fora Sul, e Rua Antônio Luiz Martins, bairro KM 37, sala das sessões, 2 de maio de 2023, respeitosamente, Margarete da Silva Martins, vereadora do PT. Requerimento número 49 de 2023. A vereadora Margarete da Silva Martins, da bancada do PP, que é abaixo do escreve na forma regimental, depois de ouvir o plenário ser aprovado, requer seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Divaldo Oliveira Isidoro, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Em atendimento à solicitação dos moradores do bairro Varginha, vem requerer ao setor de obras do município que realize a vistoria da ponte da Varginha, próxima à Igreja Católica, especificamente quanto à falta de completagem na mesma. Sala das sessões, 2 de maio de 2023, Margarete da Silva Martins, vereadora do PP. Requerimento número 50 de 2023. A vereadora Margarete da Silva Martins, da bancada do PP, solicita a manutenção e instalação de iluminação pública na rua do Caruru, bairro Varginha, conforme relatos dos moradores do prefeito do bairro, a locais sem postes e alguns postes existentes em pontos sem iluminação pública. Justificativa ao requerimento. Tal solicitação segue no sentido de que a referida rua encontra sem iluminação pública e para que sejam evitadas ações nocivas contra cidadãos de meio ali resíduo, bem como a classe estudantil e trabalhadores que chegam e saem de suas residências pelo turno da noite. Esse requerimento se faz importante no sentido de proporcionar a todos que residem nesses espaços mais conforto, segurança e tranquilidade. Sala das sessões, 2 de maio de 2023, Margarete da Silva Martins, vereadora do PP. Requerimento número 51 de 2023, vereadora Margarete da Silva Martins, da bancada do PP, solicita a manutenção e instalação de iluminação pública nas seguintes ruas: Ruas José Manuel Nascimento, Rua Principal atrás do Rio, no bairro KM 37, Rua Antônio Luiz Martins, bairro KM 37, Rua Conceição de Souza Américo, bairro Taquara Sul, e a justificativa ao requerimento. Tal solicitação segue no sentido que as referidas ruas encontram sem iluminação pública e para que sejam evitadas ações nocivas contra cidadãos no meio que ali residem.
437, do trevo da BR-101 até a comunidade de Barreiros, com a colocação de calçadas ao longo da via, permitindo a locomoção de pedestres com segurança, uma vez que a via não conta com passeio público. Sala das Sessões, 2 de maio de 2023, respeitosamente, Margarete da Silva Martins, vereadora do PP. Para a leitura, projeto de lei ordinária número 8 de 2023, de 2 de maio de 2023, que disciplina diretrizes para a implantação do Abrigo Azul no âmbito do município de Pescaria Brava, Santa Catarina. Projeto de poder legislativo do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Artigo 1º. Esta lei disciplina diretrizes para a implantação do Abrigo Azul no âmbito do município de Pescaria Brava, com o objetivo de promover ações de conscientização sobre o autismo. Artigo 2º. São objetivos do Abrigo Azul. Primeiro, ampliar o conhecimento sobre o autismo. Segundo, promover a inclusão social da pessoa com autismo. Terceiro, combater o preconceito sobre o autismo. Quarto, conscientizar a população sobre o autismo. E quinto, promover iluminação ou decoração de espaços públicos com a cor azul. Artigo 3º. A implantação, coordenação e acompanhamento do Abrigo Azul ficará a cargo do órgão competente do Poder Executivo. Artigo 4. As despesas com execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementáveis, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pescaria Brava, 2 de maio de 2023. João Fernandes Floriano, vereador do PP. Senhor presidente, eu gostaria de se inscrever nesse projeto do vereador João. Eu até ia pedir, né, para o vereador João também, que eu gostaria de se inscrever. Não sei se o vereador vai aceitar. Obrigada, então. Presidente, também queria me inscrever mais. Acho que é O melhor. que tu acha, vereador? O que tu acha, vereador, de todos os vereadores se inscreverem? Pode ser? Agora, então, todos podem se inscrever, tá bom? Obrigada, vereador. Vamos à justificativa ao projeto. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi instituído no dia 2 de abril de 2007 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o intuito de informar a população sobre o transtorno de aspecto autista, a fim de reduzir a discriminação e o preconceito que cerca as pessoas afetadas pelo transtorno. Sendo assim, cresce a necessidade de discutirmos formas de conscientização permanente da população local sobre o autismo. Em virtude disso, a presente proposição visa estabelecer normas gerais a serem seguidas no âmbito municipal que poderão ser regulamentadas e concretizadas pelo Poder Executivo por meio de provisões especiais, conforme a conveniência e oportunidade da administração pública. No aspecto formal, o projeto encontra respaldo nos artigos 30 da Constituição Federal, segundo a qual compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, não havendo iniciativa reservada para a matéria. Há que se destacar, ademais, que não decorre nenhuma inconstitucionalidade no fato do projeto de lei expor em seu objeto sobre a instituição de normas gerais sobre a conscientização acerca do autismo no município de Pescaria Brava. Por todo exposto, acredito e defendo que Pescaria Brava e seus municípios merecem que sejam criadas diretrizes para a implantação do Abrigo Azul. Visto posto, conto com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura. Projeto de lei apenas para o leitura na data de hoje. E para a segunda votação, projeto de lei número 7 de 2023, 18 de abril de 2023, do Poder Legislativo, que concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Pescaria Brava e da outras providências. Esse para a segunda votação. São esses os projetos que têm minhas indicações para essa noite, presidente. Obrigada. Coloque em discussão e votação requerimentos
Discussão? Em discussão, vereador Jair. Em discussão, presidente, obrigado. Em relação àquele projeto aí, da nossa, aliás, desculpe, requerimento da nossa colega vereadora Margarete, lá na ponte da Varginha, vereadora, foi feita aquela ponte e eu posso dizer que as cabeceiras foram um serviço mal feito. Mal feitíssimo. Foi gasto lá na cabeceira daquela ponte 3, 6, 8 drenos de 1 metro que serviria para outra obra dentro do município. Não haveria necessidade de gastar 8 drenos, ao passo que poderia ser feito com blocos ou concretado as alas de recepção d'água da azeite do rio. Aí, o que aconteceu com isso? Deu vazão, deu corrosão por baixo das laterais dos drenos e acabou dando prejuízo ainda para o município por conta do trabalho mal feito. Haja visto que na mesma situação, o corrimão que foi colocado ficou todo pendurado porque o concreto foi tudo por água abaixo. Por isso, não mexe mais nisso aqui sem que seja feito um serviço bem feito. Porque foi pedido, foi licitado, foi feito tudo, os trâmites legais para fazer coisa boa, bem feita, e não daquele tipo. Tendo em vista que é uma ponte bem estruturada quando elas galeria, então teria que ser feita uma coisa bem feita, até porque tem que se pensar na vida da gente no futuro, e lá haveria, ou haverá, uma pavimentação daquela rua. Que este vereador que nos fala já pediu lá o requerimento nesta casa que fosse aproveitado as jogas também da pavimentação, da retirada da SC437, que seja pavimentada aquela rua. Então, quer dizer, faz-se uma pavimentação que provavelmente ficará bonita e a ponte, as laterais, a passarela, a calçada fica extremamente horrível. Então tem que ser feito, como você falou realmente, tem que ser feita uma concretação ali, coloque um concreto, um corrimão que seja bem feito, que seja retirado aquelas drenagens de lá que serve para outra obra, e que seja feita uma coisa legal, adequada, que fique bonito. São essas minhas palavras, só para complementar o teu requerimento, que é interessante. Obrigado. Em discussão? Discussão, vereador. Boa noite a todos. Minha oportunidade de estar com os demais colegas. Vejo que eu raciocínio. E a todos que estão nos prestigiando, só eu fiz esse requerimento a pedido, não quero que você fique, chateada, porque as pessoas de lá vieram me pedir. Então eu fui lá, dei uma olhada e achei importante para a gente trabalhar junto, tá bom? Vereadora Margarete, todos os vereadores trabalham com o nosso bairro, eles trabalham em todos os bairros do município. Que bom, ter se procurado, eu ia falar para o vereador Jair, que se ela colocou porque foi cobrado, do vereador. Mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que todos os vereadores aqui poderiam subscrever esse requerimento, porque é muito importante, vereador Jair? É muito importante. Não, a minha fala, vereador, não é criticando, não é criticando, ainda complementando a tua fala, entende? Que é necessário realmente fazer um concreto lá e que foi feito como foi feito. Então, por isso, depois foram lá colocar um barro lá e não vai adiantar, gente, se ninguém machuca, vai levar tudo novamente. Tem que ser feita uma coisa bem feita, então que não faça. Ou faz bem feito, ou não faz. São essas as questões, assim, só complementando, não, interessantíssimo. Todos nós, a gente legisla nessa casa pelo município, não é pelo bairro só. E todos nós temos que ser participantes, realmente, em todos os bairros. Isso não tira mérito, não, isso é válido, tá certo?